No ano de 2009, o Google fez uma pesquisa sobre os assuntos mais buscados por pessoas na sua página. E a categoria dessa pesquisa se chamava Como Fazer? E uma das perguntas mais bem colocadas, ou seja, a que ficou em terceiro lugar, foi a seguinte: como fazer para as pessoas gostarem de mim? E baseado nisso, eu quero colocar o tema dessa mensagem como quem somos? E quando nós lemos coisas desse tipo, isso acaba mexendo com a gente. Porque a gente vê o quanto as pessoas sofrem por não serem aceitas pelos outros. E uma grande parte de pessoas, infelizmente até hoje, tem a necessidade da aceitação. E quando isso não acontece, elas se frustram e muitas entram em depressão. Tem uma frase que diz assim: as pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que elas nem gostam. Então vejam a que ponto chega essas pessoas para buscar aceitação. Pessoas que querem ser notadas, benquistas. Só que infelizmente a grande maioria das pessoas não vão notá-las. E eu creio que se as pessoas soubessem aquilo que Deus pensa delas, não precisariam se preocupar com a opinião de terceiros. Tem um texto no Evangelho de João, no capítulo 17, o versos 20, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Esta é a chamada oração sacerdotal de Jesus. Porque antes da morte de Jesus, ele toma a ceia com seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos e depois ele ora a Deus. Ele ora pelos seus discípulos e ora por nós que ainda nem cogitávamos a ideia de nascermos. Isso mostra que Jesus pensou em nós de uma forma muito particular e também nos mostra o quanto Deus nos ama. Existem textos na Bíblia que mostram e falam desse amor de Deus por nós. Por exemplo, a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então vejam que o amor de Deus por nós transcende a tudo, a ponto de Deus sacrificar aquilo que Ele tinha mais de precioso, que era o seu Filho. Isaías capítulo 49, o verso 15, ele escreve: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então esse texto nos mostra que as pessoas podem até não nos notar, não ligar para nós, fingir que não existimos, mas com Deus não é assim. Deus não age assim conosco. Primeira carta de João, capítulo 3, o verso 1, João escreve: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E nós poderemos aqui ficar citando textos da Bíblia para mostrar o amor de Deus por nós. Ficaremos dias, meses, a fio, citando esses textos. Mas como o tempo aqui é curto, eu gostaria de trazer o último texto, que é o texto de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, os versos 38 e 39, que ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui Deus nos mostra que nada nos separa do seu amor. Nada.
pelo simples fato de sermos pessoas que Deus escolheu para estarmos com Ele. Então, o que Deus pensa de nós é que vai fazer a diferença na nossa vida. O Salmo 17, o verso 8, diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das suas asas. E Davi, que é o autor desse salmo, ele sabia exatamente o que queria dizer a menina dos olhos. Essa palavra é utilizada para designar pessoas que são pessoas preferidas. Então a gente pode concluir que nós somos pessoas que Deus prefere estar ao lado dele. O primeiro livro de Samuel, o capítulo 16, os versos 6 e 7, ele relata que Deus manda Samuel, o profeta, ir à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel ficou impressionado com Eliabe, que era o primogênito de Jessé. Por quê? Eliabe era de boa aparência, um bom porte físico. Mas Deus, ele diz a Samuel, e isso está no verso 6 e o verso 7 do capítulo 16. Sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então vejam aqui que as pessoas vão nos ver por fora. Elas não conseguem nos ver por dentro. Elas vão ver aquilo que elas querem ver. Tem uma outra frase que diz assim: espere pouco de você, nada das pessoas e tudo de Deus. Então nós não podemos esperar nada das pessoas, nem que ela nos aceite. As pessoas, se pararmos para pensar, elas traçam um padrão para nós muito alto, que nem elas mesmas conseguem alcançar. Aí nós temos o Salmo 139, versos 13 e 14, que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então aqui o texto nos mostra que quem nos fez foi Deus. Cada nervura, cada músculo, cada veia, cada neurônio. E portanto, somente Ele nos conhece por dentro e por fora. O salmista diz que Deus nos fez assombrosamente maravilhosos. Então, queridos, digam o que disserem a nosso respeito. Eles não vão chegar nem perto do que nós verdadeiramente somos. Não vão nem chegar perto do quanto nós somos especiais para Deus. E aqui, eu quero deixar uma perguntinha básica para vocês. De tudo que nós falamos até aqui, a pergunta é: o que importa o que as pessoas pensam ao seu respeito? O que importa o que as pessoas falam de nós? O ser humano, ele tem um olhar desfocado a respeito de pessoas. Enquanto não pararmos de ouvir as pessoas e começarmos a ouvir a voz de Deus, nós nunca vamos ter uma vida plena que Jesus nos oferece. Para termos vida plena, precisamos parar de ouvir a opinião dos outros e ouvir o que Deus fala ao nosso respeito. Precisamos entender que não somos o que os outros pensam. Nós somos o que Deus diz que somos. Existia uma cidade, vamos colocar o nome dela de Sapolândia, né? A cidade dos sapinhos. Em determinado dia ia haver uma corrida e a premiação era muito grande, então a grande maioria dos sapinhos se inscreveram para essa corrida. E a corrida consistia que eles tinham que correr até a linha de chegada, tocar o sino
e aí eles seriam vencedores da corrida e ganhariam o prêmio. Ok? E no dia aprazado, os sapinhos estavam na linha de largada, arquibancada cheia, e eles deram o sinal de largada e os sapinhos começaram a correr. Mas as pessoas da arquibancada começaram a torcer contra eles. Começaram a gritar, para, você não vai conseguir. E alguns foram parando. E eles continuaram gritando, para, você é muito fraquinho, suas pernas são curtinhas, você não vai chegar lá. E todos os sapinhos desistiram da corrida. Mas um se destacou. Um continuou correndo, mais rápido, chegou na linha de chegada, tocou o sino e ganhou o prêmio. E as pessoas ficaram impressionadas com aquilo, porque todos os outros pararam, menos ele. E foram lá conversar com ele, foram entrevistá-lo. E à medida que as pessoas iam falando com ele ficava olhando para os lados como se nada fosse com ele. Aí foram perceber que ele era surdo. Então aquele sapinho só ganhou a corrida porque ele não estava ouvindo o que as pessoas diziam a respeito dele. Queridos, nós precisamos ouvir menos as pessoas e muito mais a Deus. Jeremias capítulo 29, o verso 11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então todos os pensamentos de Deus a nosso Senhor, a nosso respeito, são pensamentos de paz. E Ele quer nos dar o fim que nós desejamos. Mas para que isso aconteça, precisamos parar de ouvir a voz das pessoas. Senão nós não vamos ser felizes, nós não vamos atingir aquele final que nós desejamos. Nós não vamos ter a vida abundante que Deus promete. Então, se nós continuarmos ouvindo a voz das pessoas, vamos continuar frustrados. Nós precisamos sempre nos lembrar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que somos a coroa da criação de Deus, que somos obra das mãos de Deus. E, portanto, o que importa não é o que dizem a nosso respeito, e sim o que Deus diz. Mateus capítulo 10, o verso 30 diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Aqui, diferentemente das pessoas, Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. E para encerrar, eu quero citar Isaías capítulo 43, verso 4. Visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Queridos, temos que entender que mais importante do que receber reconhecimento das pessoas é recebê-los de Deus. Deus vê em nós dignidade e honra de um filho amado. Mesmo que as pessoas nos julguem mal ou nos desmereçam, nós somos muito valiosos aos olhos de Deus. Amém? Eu sou o pastor Hamilton. Esse foi mais um vídeo da série Crescendo na Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até uma próxima.